versículo 1 e 4. Nós somos pessoas privilegiadas por podermos estar na presença de Deus. Eu sei que você veio aqui nesta noite porque você precisa dele. Eu também preciso. Todos nós precisamos. Ele é soberano, absoluto, Ele é o nosso Deus. E nós temos aprendido a amar este Deus cada vez mais. Amém? Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 1 e 4. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Podemos assentar. Nós, como seres humanos que somos, às vezes nós somos muito impressionáveis, principalmente pelo tempo. Às vezes o tempo nos impressiona. Por exemplo, uma das situações estranhas com respeito ao tempo, em que nós não sabemos quanto tempo nós temos, mas nós agimos como se soubéssemos. As nossas atitudes dão tudo a entender que teremos um amanhã, que teremos um ano que vem, que teremos um 3, 4, quarto, quinto ano que vem. Nós vivemos os nossos dias de uma maneira tão mecanizada, de uma maneira tão recorrente, como se fosse uma duplicidade. E aí, quando você, às vezes, enfrenta um mau tempo, de repente surgem alguns questionamentos, algumas indagações, mas quando, às vezes, nós olhamos no espelho, e nós estamos tão acostumados a olhar no espelho, né? Mas, às vezes, nós nos damos conta que o tempo está passando. Você vê, nós já estamos em julho, né? Como que o tempo passou muito rápido este ano e vai passar cada vez mais. E a palavra do Senhor diz assim que há tempo para tudo. E você leu o versículo 4, que há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e há tempo de dançar. Eu, como você, somos seres humanos, nós gostamos mais dos tempos de rir e de dançar. Somos seres humanos. Mas Deus permite os tempos de choro e de pranto. Com qual objetivo? Todas as pessoas na Escritura e as pessoas que você conhece, até mesmo você, já passou por alguns tempos como esses. Você já passou por muitos tempos de dançar e de sorrir, não é mesmo? Mas também passou por muito tempo de prantear e de chorar. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre duas pessoas. Uma delas não soube viver o tempo de dor, de tristeza. Outra já soube. Aí a grande indagação inicial nesta noite é: que tipo de pessoa eu sou? Será que eu tenho sabido aproveitar os meus tempos de choro e de tristeza? Ou será que eu tenho colocado tudo a perder? Vamos falar primeiro do negativo. Primeiramente, nós vamos falar de alguém reprovado num tempo de tristeza. Eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 4. De quem eu falo? Você que conhece um pouquinho a Escritura, sabe que eu estou falando dos primeiros filhos, os primeiros 2 humanos nascidos de mulher. Gênesis capítulo 4. O homem, ele trouxe maldição sobre toda a humanidade e a sua esposa também. Então era um tempo muito difícil, onde eles haviam perdido tudo. Comunhão com Deus, facilidade, jardim. Agora, numa terra estranha, experimentando algo pelo qual não foram criados, em uma situação muito difícil. E nasceram-lhe 2 filhos. Vejamos. Conheceu Adão a Eva, versículo 1, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, Caim, possessão. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
Já de imediato, os seus irmãos, e aqui a Bíblia relata que até o mais novo já teve um ofício primeiro. É importante que nós tenhamos ofícios, é importante que nós sejamos úteis. O ser humano precisa ser útil, o ser humano precisa ter ofícios. E a Bíblia diz assim, que esses moços tinham seus ofícios. E eles tinham também a sua religião. E eles iam prestar o seu culto. E a Bíblia diz assim, conhecendo, e aconteceu que ao cabo de dias, não sei, término de um ano, um sábado, o fim de uma colheita, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim foi lá, plantou, cuidou, a terra já produzia ervas daninhas, e da maneira dele ele cuidou e cultivou. E ele pegou os frutos do trabalho dele, certamente todo envaidecido, todo cheio de si. E ele traz, lembre sempre que o escritor aos Hebreus, em Hebreus 11:4, diz que o Senhor não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Tudo que eu ofereço a Deus tem tudo a ver comigo. O culto, a adoração, as orações, tudo que você faz a Deus, é impossível desmembrar de você mesmo. É impossível. Tudo que você faz ao Senhor tem tudo a ver com você. Eu não posso oferecer a Deus aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar a Deus aquilo que eu não tenho. Ao ser humano eu posso até disfarçar. Eu posso até aparentar ser quando não sou. Não é duradouro, mas dá para mentir. Mas para Deus não. É impossível oferecer algo para o Senhor do qual eu não tenha. E a Bíblia diz assim, que Caim todo envaidecido, colhe os seus melhores frutos e entrega para o Senhor uma oferta de alimentos. Aqueles frutos bonitos, quais são os frutos que você gosta? Então, tinha lá. Legumes que você gosta, também tinha lá. E para ele foi uma alegria aquele dia. E Caim oferece o que era bom. Eu tenho certeza que ele escolheu os melhores frutos. Era um tempo muito difícil, lembrando. Era um tempo de pecado. Era um tempo de dispensação pecaminosa. Abel, não sei porquê. Não me pergunte. Eu só sei o que a Escritura diz. Mateus diz, justo. Sabia o que agradava a Deus. Hebreus fala também sobre ele. E eu não sei. Mas aquele moço fez algo que tocou o coração de Deus. Abel era um moço de coração puro. A pureza do coração dele, o próprio escritor aos Hebreus atesta isso. O próprio Senhor em Mateus atesta isso. Confirma isso. Por meio da pureza do coração dele, ele entrega algo que agrada a Deus, o melhor das suas ovelhas. E aquilo enche o coração de Deus de alegria. E quando Deus tem algo dentro de si, Ele deixa se manifestar. Isso foi sabido, foi conhecido de ambos os irmãos. É conhecido quando Deus tem se agradado de uma pessoa. É conhecido. Essa pessoa pode até passar por tempos desérticos, tempos ruins, mas é conhecido como vai chegar na vida dela. A glória vai chegar na vida dela. Por quê? Porque Deus se permite revelar-se por meio do seu prazer, por meio da sua vontade. O que Deus tem dentro de si, Ele torna claro. E naquele momento Deus torna óbvio e claro que havia se agradado de Abel. Abel conseguira o que Caim não conseguiu. Abel conseguiu agradar o coração de Deus naquele culto. Os dois se preparavam para o culto. E ali vamos o culto, o primeiro culto da família, o primeiro culto depois do Éden. Vamos buscar ao Senhor, vamos Abel. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorá-lo. E então Caim oferece o fruto e Abel oferece a sua ovelha. E a Bíblia diz assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ambos trouxeram algo.
Mas Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Ali Deus não estava analisando apenas o que os dois entregavam. Deus estava olhando para o coração de cada um. Certamente no coração de Abel, como dizem Hebreus, havia pureza, havia santidade, havia dedicação, havia amor, havia entrega, havia vida. Deus se agradara daquele sacrifício. Era um tempo que necessitavam de remissão. E Caim oferece fruto da terra. Dá para você entender a situação administrativa do episódio. Era um tempo onde o pecado iniciava o seu domínio sobre a humanidade. E Caim vem com o fruto da terra. Hoje é um tempo em que a igreja está cada vez mais distanciando-se do evangelho genuíno. Hoje é um tempo onde o pecado é iminente na vida de muitos. A frieza espiritual é algo comum e satisfatória. A religião tomou o lugar do Espírito Santo. E aí? E o que nós temos oferecido? Frutos. Oferecemos a Deus aquilo que nos é satisfatório, aquilo que nós achamos que Ele deve receber, que Ele deve aceitar. Foi o que aconteceu na época. Abel ofereceu uma oferta inteligente, analisando o contexto do tempo. Era um tempo de domínio do pecado. E Abel oferece o sacrifício, e Caim oferece uma oferta. Eu quero perguntar uma coisa para você. Não é sobre isso, mas só para despertar-nos. Meus cultos e seus cultos são de ofertas ou de sacrifícios? Você acha que o seu culto é essa 2 horas ou 1h30 que você passa sentado neste endereço, nessas 4 paredes? Seu culto é no seu trabalho, seu culto é na sua faculdade, seu culto é dentro da sua casa, seu culto é com os seus segredos, seu culto é com as suas atividades íntimas. Esse é o seu culto. Nossos cultos são apenas de oferta. Colocamos diante do Senhor aquilo que não nos custa, colocamos diante do Senhor aquilo que não tem vida, não tem sangue, não tem sacrifício. Pois é. O sacrifício é que faz a diferença. Enquanto nós não entendermos que apenas oferta não nos levará a lugar algum. O que seria uma oferta, pastora? Aquilo que não te custa. Aquilo que está dentro do seu alcance, ao alcance de suas mãos. Mas isso vai me custar meu orgulho, vai me custar uma humilhação, mas isso vai me custar andar uma 2ª milha, virar a face, mas é isso que Deus quer para nós. É o sacrifício. Culto tem que ter sacrifício. Culto sem sacrifício é religião. E a reprovação de Deus é explícita. Quantos cultos nós prestamos a Deus apenas com as nossas ofertas? Eu canto, não adoro. Eu ouço, não vivo, não recebo. Eu levanto as mãos, mas não quebranto o coração. E a Bíblia diz assim, que Abel é aceito e recebido, e Caim olha. Provavelmente uma manifestação de fogo consumindo aquele sacrifício, aquela gordura, e as suas frutas e legumes e verduras, nada. Nada. Quando a minha oração não é batizada com fogo, quando a minha adoração não é batizada com fogo, quando o que eu coloco diante de Deus não traz um retorno, é preocupante. Quando as suas orações não voltam como resultado de paz, você ora aflito, angustiado, e a paz não desce, e a segurança e o consolo não vem. Quando você adora, você canta, mas não desce a alegria. Quando você cultua, mas não desce a intimidade, a aproximação. É preocupante, ou não é? Porque o que vale é o que ele recebe, não é o que eu dou.
Eu posso oferecer tudo. E ele pode não receber nada. A Bíblia diz assim, que ali estava um homem que não gostou da atitude de Deus. Existem pessoas que não gostam do que Deus manda, não gostam do que Deus ordena, não gostam do que Deus gosta. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, eu faço a pergunta. Deus gosta de perdão, mas tem crente que não gosta de perdão. Deus gosta de perdão 70 vezes 7, mas tem gente que não gosta de perdão. Deus gosta de reconciliação, tem gente que não gosta de reconciliação. Deus gosta de lágrimas. Até no céu tem um lugar onde as lágrimas são recolhidas, tem gente que não gosta de chorar. Deus gosta de quebrantamento, de obediência, tem gente que gosta de ser austero, incisivo. Deus gosta de gente humilde, tem gente que gosta de ser soberbo. O que mais? O que mais? Deus gosta de perseverança, nós gostamos de desistência. Deus gosta de santidade, e alguns gostam do erro do pecado. Deus não gostou do que Caim ofereceu. E Caim não gostou do que Deus fez. Eu queria te fazer uma pergunta. Você gosta de Deus? Pastor, eu amo. Não estou falando de amor. Eu estou falando de gosto, de prazer, de empatia, de querer as coisas de Deus. De gostar de obedecer, de gostar de perdoar. De gostar de ser santo, de gostar de cultuar, de gostar de fazer o que é certo, de gostar de estender a mão para o caído, de gostar de cobrir o nu, de gostar. Porque tem gente que é crente, mas ele não é crente, ele está crente. Porque ele não gosta das coisas que Deus gosta. Ele não gosta de perdoar, ele não gosta de amar, ele não gosta de andar a segunda milha, ele não gosta de ajudar ninguém, ele não gosta de ser humilde, ele não gosta. Aí a grande pergunta, como é que vai andar com Deus se não está de acordo? O problema de Caim não foi a oferta dele, era ele. Porque Deus deu a chance para ele fazer de novo, mas ele não quis. Ele não quis. Ele não quis fazer de novo. Não havia em Caim coração para servir a Deus. Não havia em Caim coração para adorar a Deus. Não havia em Caim coração para amar a Deus. Não havia. Como é que você vai tirar algo de alguém que não tem? Não tem como. Eu quero perguntar uma coisa para você. Sacrifício ou oferta? Como é que estão os seus cultos? Tem te custado? Você gosta das coisas que Deus gosta? Custa muito perdoar, custa muito recomeçar, custa muito voltar atrás, custa muito dar a segunda, terceira, quarta chance, custa muito. Isso é o que Deus quer. É o que te custa. Coisas que não te custam nada. Você imagina o quanto aquela ovelha deu trabalho para Abel? Caim limpou a terra, jogou ali e esperou. A Bíblia diz assim, mas para Caim, versículo 5, e para a sua oferta não atentou. Isso ficou claro. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Ele ficou muito triste, muito triste. E a tristeza, você tem que tomar muito cuidado com ela. A tristeza tende a se tornar revolta. Existem algumas migrações da tristeza. Ela começa a transformar-se em melancolia, desatino, até chegar à revolta. Muito cuidado com a tristeza. Nós, como crentes, nós somos inaptos para lidar com a tristeza. Nós brincamos com sentimentos como se nós não fôssemos susceptíveis a eles. A tristeza, ela é muito perigosa. A tristeza já derrubou reis. A tristeza já destruiu valentes. Você precisa tomar muito cuidado com as feridas. Muito cuidado com as tristezas, porque a tristeza ela inflama, ela infecciona. Ela faz com que você comece a pensar naquilo, sentir aquilo, enxergar aquilo, e você não consegue enxergar mais nada. Você se enxerga ou ofendido, ou desmerecido, ou rejeitado. Você não consegue enxergar Deus, você não consegue enxergar as outras coisas. E a Bíblia diz assim, que ele
foi dominado de tal maneira por aquela tristeza, que ele começa a demonstrar, o seu semblante cai, ele fica abatido. Isso se torna visível. E Deus, ele é compassivo e misericordioso para conosco. Você já tem em conta quantas vezes Deus veio cutucar você e dizendo que cara é essa, que jeito é esse, que sentimento é esse, que atitude é essa, que pensamento é esse, que conclusão é essa, por que desse jeito, não está certo, não está correto, até quando você vai desemburrar, até quando você vai sair dessa caverna, até quando você vai sair dessa ociosidade, até quando essa ferida vai ser maior que as minhas. Realmente, será que nós achamos que as nossas feridas são maiores do que o nosso Senhor, porque quem provocou as feridas dele fui eu? Quem provocou as feridas do seu Senhor foi você, com os nossos pecados, com a condenação que pairava e dominava sobre as nossas vidas. E quando nós estamos feridos, nós ficamos cegos, vitimizados, maximizando as nossas dores, achamos que nós somos o centro do universo. Esses dias Deus falou conosco aqui de uma maneira, eu não lembro o dia, sobre, acho que foi terça, balança enganosa. Se puder ver aí nas internet da vida. Quantos enganos existem dentro de nós? Quantos enganos existem dentro de nossas almas? Será que realmente eu estou certo? Será que essa minha atitude agrada a Deus? Se a minha oferta não agradou, eu vou piorar a situação? Se aquilo que eu estava fazendo, Deus deu um breque, uma parada, um stop, para que eu acorde melhor e faça melhor, será que se eu der continuidade a isso, precisa ser algum expert para saber que não vai dar certo? Precisa? Eu acho que não. Se a oferta dele não agradou a Deus, se a vida que eu estou levando não tem agradado a Deus, se o que eu estou fazendo não tem recebido a aprovação de Deus, e eu sei pelas Escrituras, e eu sei pela proximidade do Espírito Santo, como é que eu darei continuidade a algo que Deus já reprovou? Como é possível? Como pode tanta ignorância dominar nos nossos corações? Se o culto dele foi reprovado, se a minha vida, se as nossas atitudes têm sido reprovadas, como é que vamos permitir que os nossos corações se infeccionem, fomentem situações que desagradam a Deus? Aí você vem com os seus motivos e eu venho com os meus. É ou não é? Nós somos cheios de motivos. Mas só existe um motivo para eu acertar e para você acertar. Jesus morreu por nós na cruz. Isso nos basta. Isso tem que nos bastar para que acertemos. Ele começa a descair o seu semblante porque estava muito triste. Muito cuidado com a tristeza, muito cuidado com as feridas. Muito cuidado. Cuidado com o que você sente. As coisas começam de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Você não imagina o que o diabo vai fazer com aquilo. Paulo diz em Efésios, não deis lugar ao diabo. Tristeza, ressentimento, abatimento. Você não imagina o que ele quer com isso. Quando coloca um sentimento dentro do seu coração, contra alguém dentro da igreja, contra alguém fora da igreja, contra um líder, contra uma pessoa. O que ele está pretendendo com isso? Você acha que ele está pretendendo tirar você do alvo, do objetivo? Só isso. Satanás queria que o primeiro homicídio acontecesse na primeira família. Ele queria marcar o território dele ali. Satanás marcou o território na sua vida? Dizendo, aqui é meu. Aqui o ódio prevalece, aqui o rancor prevalece, aqui a soberba prevalece, aqui o eufemismo prevalece, aqui prevalece o que eu quero. É isso que nós temos permitido? Que Satanás marque as nossas vidas, marque o nosso coração como um território dele, que ele possui, que ele governa. Pois é, ele marcou o território na vida de Caim, dizendo, essa tristeza eu vou usá-la para destruir, e vou marcar esta família, e a minha marca é morte.
E o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele roubou Adão, matou o filho de Adão e destruiu. A Bíblia diz assim, o Senhor foi conversar com Caim. Você sabia que Deus conversa com você? Deus está conversando com você agora. Ele está dizendo, sentimentos ruins te destroem. Não ofereça para mim mais oferta, eu quero sacrifício. O que não te custa para mim não serve. Eu quero o seu sacrifício. Ele está falando comigo e com você. Aprenda a gostar do que eu gosto. Aprenda a querer o que eu quero. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? Qual a razão da tua ira? Ora, está na cara. Eu queria perguntar uma coisa para você. Você lembra quando você ficou zangado? Qual foi a razão? A razão foi a outra pessoa? Errado. Quando você ficou irado, zangado, triste, revoltado, a razão foi porque você não soube se colocar dentro do que Deus queria que você vivesse. Essa é a verdadeira razão. Você não soube se submeter à vontade de Deus, não agiu como filho. Porque se você é filho de Deus, você sabe que nem um fio de cabelo da sua cabeça cai, se Ele não permite. E se você estava passando por uma situação de tristeza, de abatimento, de perseguição, ao invés de você ter ficado irado, você deveria se submeter aos pés dEle e dizer, Senhor, eis-me aqui, o que é que queres me ensinar? Senhor, olha para mim e vê o que há de errado em mim, arranca. Eu sei que o Senhor tem diversidades de ferramentas, então use-as em mim para que eu me torne parecido com o meu Senhor. Mas então nós resolvemos optar pela ira, pela revolta, pela amargura, como Caim. Então o Senhor foi socorrer Caim, quis dar a ele a liberdade da locução, da fala. Fala, Caim. Fala o que é que você tem. Se você tivesse orado sobre aquele sentimento ruim que entrou dentro de você, ele não existiria mais. Se você tivesse se prostrado e dito, Deus, esse sentimento entrou, eu estou revoltado, eu estou triste, indignado, eu estou em rebelião contra ti. Por quê? Porque tudo que você faz, nunca nada tem a ver com o Senhor. Tudo o que você faz, tudo tem a ver com Ele. Porque Ele arrancou você do mundo. Então, tudo o que façamos, façamos para o Senhor. Se você não perdoa o seu cônjuge, é contra Deus. Se você não perdoa seu irmão, é contra Deus. Se você não dá a segunda chance, é contra Deus. Se você resolve as coisas da sua maneira, é contra Deus. Não tem como Deus tirar Deus das suas atitudes e da sua vida. Tudo é contra Deus. Tudo. E o Senhor dá a chance a Caim para ele conversar, para ele falar, para ele dizer, Senhor, eu estou mal, eu tive inveja, eu odeio meu irmão, e eu também não me conformo com o que o Senhor fez, Senhor, por que o Senhor fez isso? Diálogo. Você é mudo? Não, graças a Deus não. Então por que você não fez o que a Bíblia mandou quando você ficou ressentido com alguém ou com uma situação? Orar, ir lá até o irmão e resolver a questão. Você é mudo? Não é mudo? Por que nós resolvemos problemas nos destruindo e afastando Deus da nossa vida com os nossos sentimentos destrutivos e nocivos? Somos mudos. Não recebemos de Deus a habilidade de falarmos, de conversarmos, de nos arrependermos, de pedirmos perdão, de consertarmos a nossa situação? Deus vai até Caim para ele se abrir, mas não tem resultado. Por quê? Porque aí Caim resolveu ficar consigo mesmo. Ele achou que ele estava certo. Você nunca está certo. Eu nunca estou certa. Por quê? Porque a mim o direito é de servir e obedecer, e não de juízo. Obedecer só. Lembra daquilo que eu ensino para você? Quando você diz eu estou certo, é porque você está completamente errado.
A Bíblia diz assim que o Senhor diz qual é a razão do seu sentimento de ira. Você ficou triste, irou-se. Por que descaiu o teu semblante? O Senhor questionava Caim do seu comportamento emocional que era explícito. Aí no versículo 7 o Senhor vai conversar com ele, dando-lhe uma oportunidade, explicando a situação. Ele diz assim, se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Você consegue entender que você fez errado? Faz de novo, Caim. Eu estou aqui, você está aí, faz de novo. Pessoas que se deixam dominar pelos seus sentimentos são destruidoras e não construtoras. Destroem amizades, destroem alianças, destroem casamentos, destroem relacionamentos, porque são dominadas pelo que sente. Primeiro Deus fala com ele sobre o sentimento dele, dando-lhe a oportunidade dele se abrir, de colocar aquilo para fora, aquela doença. E depois o Senhor diz para ele, Caim, faz de novo. Faz de novo. Se você fizer bem, vai dar certo. Se você fizer o que eu gosto, vai dar certo. Eu não posso aceitar a sua oferta só para te agradar. Eu não posso fazer as coisas do jeito que você gosta só porque você é mimado. Você é mimado? Todos nós somos um pouquinho mimados. Não é verdade? Alguns muito mais do que outros. Mas todos nós temos os nossos mimos. E a Bíblia diz assim, que o Senhor olha para ele e diz assim, se você fizer certo, você vai ser aceito. Olha para o seu irmão e diga, faça de novo. Pastora, mas eu já dei inúmeras chances, mas eu já fiz isso, mas é muito difícil de recomeçar. Eu quero que você, na Bíblia, relacione pessoas que Deus deu ordem para recomeço e separem elas de uma característica chamada força e comunhão com Deus. Não existe. Todas as pessoas que Deus ordenou reconstrução eram porque eram fortes e eram santas. Neemias e muitas outras. Se eu não sirvo para reconstruir, eu não sirvo para o reino. Porque o reino de Deus é uma reconstrução. O sacrifício de Cristo foi uma reconstrução. Se eu só gosto de coisas novas, se eu só gosto de começar, se eu só gosto do inusitado, do novo, você é do tempo que consertavam as coisas? Pobre dos profissionais que consertavam TV, liquidificador. É ou não é? Eu acho que eles migraram para outra profissão. Hoje as pessoas não valorizam mais nada, elas trocam. Elas trocam. O liquidificador quebrou, elas trocam, compra outro. A TV quebrou, troca, compra outra. Ninguém conserta mais nada. E isso é tão sério que nem ser humano. Ninguém tem paciência para consertar ser humano. Ninguém. Troca. O cônjuge não deu certo, nós troca. Essa é a mentalidade do mundo e a mentalidade da igreja. Infelizmente, o maior investimento de Deus é o ser humano. O nosso Deus não é um Deus de troca, é um Deus de reforma, de reconstrução. Ele reconstruiu a aliança dele com o homem por meio do seu sacrifício, Cristo. Quantas coisas você jogou fora? Amizades preciosas, comunhão preciosa, situações preciosas na sua vida. Caim recebe de Deus a chance de fazer de novo. Faz de novo, menino, faz de novo. Eu estou aqui. Faz de novo. Vai lá, pede para o seu irmão, me traz aqui o segundo melhor cordeiro. Mas purifica seu coração, limpa seu coração, recomeça. Faz de novo. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, saiba, se você não fizer de novo e não fizer certo, tem alguém para te abocanhar bem do lado de fora. O pecado está à porta. Abel ofereceu, Caim ofereceu. Caim tinha pecado? Não, nenhum tipo de pecado até agora, no sentido de oferta, de negativa de Deus. Só que agora, por recusar-se
arrepender, recusar-se, recomeçar. Por recusar-se a ajuda de Deus, ele estava pecando. Por que a chance para o filho pródigo? Porque ele arrependeu-se. Porque o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado. Porque ele é a nossa chance, é a nossa oportunidade. E se eu recusá-lo e rejeitá-lo, não tem oportunidade para mim? Ele veio para me consolar, para me quebrantar, para me aproximar, para poder me convencer do pecado, da justiça e do juízo. É minha ajuda, meu auxiliador, meu paracleto, meu ajudador. E se eu não o quero, não tem chance para mim. O Senhor estava olhando para Caim e dizendo: Caim, faz de novo. Mas se você não fizer de novo e não fizer certo, tem que fazer de novo, fazer certo. O pecado está à porta. Vai ser difícil. Você não vai conseguir dominar o pecado, porque você não consegue dominar nem o que você sente. O pecado jaz à porta. O seu desejo será sobre ti e cabe você dominar. Dominou nada. Sobre ti será o seu desejo, e sobre ele você vai ter que dominar. Diga assim: se eu não resistir um sentimento, eu não resistirei uma vontade. Você demonstra o seu fracasso num sentimento. Se você fracassou diante de um sentimento, você vai fracassar diante da vontade. É impossível você não pecar. Foi o que Deus explicou para ele. Se você não fizer bem, o pecado jaz à porta. O seu desejo será sobre você, porque eu estou te dando a chance. Só que você vai ter que dominar sobre ele. E aí? O que Caim fez? Matou o seu irmão. Por quê? Por inveja o matou. Destruiu uma vida por conta do que sentia. Destruímos coisas importantes na nossa vida por aquilo que sentimos. Tudo começa com uma ferida, tudo começa com uma indignação, com uma tristeza. Isso começa a se tornar uma revolta. Então nós destruímos ministérios, destruímos alianças, destruímos comunhão dentro da nossa igreja, destruímos casamentos, destruímos obras que Deus trabalhou, que o Espírito Santo trabalhou, por conta do nosso endurecimento. Ele errou. Ele ofereceu o que Deus não foi aprazível a ele. Mas tudo bem, Caim, eu te dou uma chance, faz de novo. Eu não quero fazer de novo, eu quero dar vazão ao que eu sinto. Será que eu tenho virado as costas às oportunidades que Deus está me dando? E estou abraçando de tal maneira os meus sentimentos, isso está me cegando de tal maneira que eu irei destruir. Ele destruiu tudo, destruiu a vida, destruiu o futuro, destruiu a família, destruiu tudo, por aquilo que ele sentia. Quero que você vá comigo em 1 Crônicas 13. Ele preferiu o pecado do que o recomeço. Ele preferiu o que sentia do que o recomeço. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você tem caráter para recomeçar? Todos têm caráter, todos têm força, todos têm habilidade para começar. Alegria? Todo começo é florido e é lindo, não é verdade? Ai, que maravilha, eu vou me casar. Ai, que maravilha, eu estou mudando de emprego. Ai, que maravilha, eu estou prosperando. Ai, que maravilha. Ai, que tristeza, eu estou com crise conjugal. Ai, que tristeza, eu estou em crise financeira. Ai, que tristeza, eu estou passando por um momento ardiloso, difícil. Qualquer um é bom no bom. Só os bons é bom no mal. Por isso Jesus diz: vencer o mal com o bem. Qualquer um consegue ser bom na fartura, tudo está bem, amizade, risos, alegria. Somente os verdadeiramente que são bons, que têm caráter, conseguem continuar bom no meio do mal, conseguem oferecer o que a circunstância não possui.
É muito fácil você oferecer paz numa circunstância pacífica. A própria circunstância é pacífica. É muito fácil você ser fiel na bem-aventurança, porque tudo está ao seu favor. A questão é quem somos na hora que não temos. Será que temos na hora em que a circunstância não nos é propícia? Eu quero falar de um homem que ficou muito triste com um não de Deus. Também. Caim recebe um não de Deus. Não teve nenhuma tragédia, mas Davi recebe um não de Deus e acontece uma tragédia. Uzá morre. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1. Davi havia possuído o reino, estava todo animado. Todo animado. Muito cuidado quando você está todo animado. A arca do Senhor já estava longe há muitos anos. Ela foi presa pelos filisteus. Ficou 7 meses trazendo peste de ratos e hemorroidas para os filisteus. E aí eles enviam ela pegam 2 vacas que não teve jugo, algum sacrifício, algumas imagens de hemorroidas e ratos de ouro e coloca nessa vaca, tira ela dos bezerros dessas 2 vacas. E essa vaca vai parar em Bet-Semes. E em Bet-Semes, eles olham para dentro da arca, morre 50.070. Aí eles ficam com medo. Depois ela vai parar na casa de alguém e ali fica por muitos e muitos anos. E Davi precisava trazer essa arca de volta, porque era uma responsabilidade que ele tinha com a vida espiritual do reino. Como é que Israel pode ficar sem a arca de Deus? Como é que a igreja pode ficar sem a presença de Deus? Explica para mim. 13:1, e Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, levitas, as suas cidades, nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E agora já estou faz tempo aí no reino, né? Algum tempinho, nós precisamos buscar. Só lá ficou 20 anos. Tá. E eles reúnem a congregação. Ela tinha saído da terra dos filisteus para Bet-Semes num carro de bois. Tinha. Tinha problema nenhum. Nenhum. Mas quem foi que colocou ela no carro para tirar dos filisteus? Foram o inimigo, os filisteus. Os filisteus não entendiam de nada. Você acha que realmente Deus exige que o ímpio faça as coisas do jeito certo? Aí você não, você tem que orar em nome de Jesus e terminar em nome de Jesus. As coisas certas Deus requer dos filhos. E quanto mais íntimo de Deus, mais apertado o negócio fica. A quem muito é dado, muito se lhe é exigido. Os filisteus haviam tirado a arca por meio de um carro de boi com 2 vacas. Davi falou: se a arca veio até Bet-Semes assim, o que tem nós fazer do mesmo jeito? Do mesmo jeito? Geralmente os católicos vão na missa que dia? Domingo? Pergunta para o teu irmão e você. Que dia que você vem na missa? Domingo também. Filhos de Caim, tem que ser o que eu posso. É do jeito que eu posso, é do jeito que dá, tem que ver dentro da minha agenda, segundo o meu querer, é o que eu tenho vontade, eu já acostumei. A Bíblia diz assim, versículo 7, levaram a arca de Deus da casa de Abinadab, que ela já tinha lá há muito tempo, sobre um carro novo, tudo certinho. E Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam perante Deus com todas as suas forças, cânticos, harpas, saltérios, tamborins, símbolos, trombetas, aleluia. Ela veio no carro, vai no carro. Onde é que a arca, o Senhor manda a Moisés que ela tinha que ser carregada?
Você sabe? Onde é que é? Nos ombros. O peso da glória sobre o ser humano. E não era qualquer ombro. Tinha que ser do sacerdote. Ou, no máximo, um levita. Aí ele diz assim, versículo 9. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Ele foi fazer um favor, o boi tropeçou, a arca pendeu, ele falou, ai, não pode, a arca não pode cair de jeito nenhum. Fez uma coisa boa? Fez uma coisa boa. Nem todas as coisas boas é para o bem. Nem tudo que é bom para mim, Deus aprova. Versículo 10. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu e revolta, porque eu, de boa intenção, quis trazer a arca, e agora Deus abre ruptura e brecha, e mata Uzá, é isso que está escrito. Tristeza é um sentimento ruim. Depende de quem a produz. Daqui a pouco eu vou ler um versículo para você. Quem produziu a tristeza em Caim? Deus. Mas ele permitiu que ela se tornasse em revolta. Quem entristece Davi dizendo, as minhas coisas não são assim? Deus. As tristezas, segundo Deus, é para te melhorar. Quem foi que barrou você naquela crise que você teve? Deus, para dizer, se você continuar assim, você está frio, religioso, calculista, está tudo mecânico, não está subindo mais nada. E aí você ficou ofendidíssimo e disse, onde já se viu, fizeram isso comigo. Não, ninguém faz nada, não fizeram nada. Porque o meu casamento, Deus está querendo consertar, renovar, fazer de novo. E aí o que nós fazemos? Nos insurgimos em nós mesmos e simplesmente abandonamos e nos recusamos a sermos instrumentos de Deus. A tristeza de Caim foi produzida por Deus. Deus não aceitou. Por quê? Porque Deus olhou para ele e disse assim, Caim, não é assim que eu quero. Você está mal, seu coração não está limpo. Não é isso que eu quero. Mas ele resolveu ficar ofendidinho e deixou sua tristeza transformar-se em revolta. Quem disse não para Davi foi Deus. Será que eu sei receber apenas o sim de Deus? E você? Você não sabe receber o não de Deus? Você não sabe receber o stop de Deus? Quando Deus põe uma barreira diante de você, fecha uma porta e diz, aqui, você não vai continuar mais assim. Eu vou criar uma situação para você se quebrantar, para você voltar ao seu primeiro amor, para você se arrepender e... não aceito, não quero, foi ele, foi ela, é a vida, porque eu já fiz muito, porque eu já vivi muito, porque eu estou desgastado, porque eu dei o meu melhor. Deus sabe que você é capaz de fazer o melhor. Davi podia fazer melhor do que estava fazendo. Caim podia fazer do melhor que estava fazendo. Por isso Deus os corrigiu, para que eles se tornassem melhores. Quando Deus os corrige, diz Hebreus. Quero ler para você. Hebreus 12. Fica aberto aí. Vai lá comigo. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Ou seja, já está escrito isso. Hebreus 12, 5. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaieis quando por eles for repreendido. Porque eu não aguento, porque assim não dá, porque eu não aceito, porque eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Se você tivesse feito tudo o que tinha que fazer, estava dando certo, teria dado certo. Deus olhou e viu que você era capaz de fazer melhor, que você podia fazer melhor, e que da maneira que você estava fabricando e produzindo o seu fracasso. Então Deus te parou, te deu um breque, dizendo, para tudo. Vamos analisar, vamos examinar a sua vida, vamos examinar o seu ofício. Está errado. Será que você consegue enxergar que está errado? Porque o objetivo de Deus é a eternidade. A minha e a sua, não sei, mas de Deus é a eternidade.
Só que nós olhamos com olhos físicos, humanos, e queremos resultados, e queremos viver bem. Existe crente que se Deus não tivesse parado ele continuaria dentro da igreja, continuaria com cargo, continuaria com dom. E lá na eternidade ele ouviria assim: eu não te conheço. Mas eu tinha cargo, eu não te conheço. Mas eu expulsei demônios, eu não te conheço. Mas eu curei enfermos, eu preguei, eu fui diácono, eu fui intercessora, eu não te conheço. Se Deus te corrige, te para, é porque Ele te ama. Corrigir você dá trabalho. Corrigir a mim dá trabalho. É necessário um exercício. O coração de Deus dói. Quando Deus me corrige, o coração de Deus dói. Quando Deus te corrige, o coração de Deus dói. Ele escreve isso dizendo: quando eu te corrijo, ó Israel, as minhas entranhas se acendem. Dói quando eu te corrijo. Mas o que me alegra, sabeis vós, o que me alegra é fazer o bem para vocês, é amar vocês, é prosperar vocês, corrigir vocês me dói. O escritor aos Hebreus diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Castigo e açoites, dores. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Deus te corrige? Amém? Aproveitando que você está aí, vá comigo em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios capítulo 7. Paulo escreve uma carta para a igreja. E essa carta produz uma tristeza muito grande na igreja. Ele não podia estar lá, então ele escreve uma carta falando tudo o que tinha que falar. Aí ele diz assim: eu quero estar com vocês e eu quero ser gentil. Mas se não puder também, eu vou ser duro com vocês. Aí ele diz assim, os coríntios se entristecem, e ele diz assim, em 2 Coríntios 7, versículo de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza de Caim era para que ele fosse salvo. A tristeza de Davi é para que o temor dele aumentasse. Deus corrige para consertar. Aí da tristeza vai para a revolta. Não vai para o quebrantamento. Não vai para fazer de novo. Não vai para recomeçar. Não vai para pedir perdão. Vai para a revolta. Espera aí um pouquinho. Que vaso estragado é esse? Que vaso estragado é esse? Que quando Deus nos manda parar, nos repreende, nos exorta, ensinando-nos a fazer melhor, ao invés de nós nos arrependermos, ao invés de nós nos quebrantarmos, nós vamos partir e migrar para a revolta, revoltadinho, ofendidinho, de braço cruzado. Mas agora eu não vou ficar aqui parado, não vou fazer nada, não vou mover uma palha. Você acha que isso é atitude de filhos de Deus? Os filhos de Deus dizem: Senhor, eis-me aqui. Ensina a fazer melhor, Senhor. Eu entendi, Pai, que nem um fio de cabelo da minha cabeça se perde sem a tua aprovação. Não adianta eu querer culpar fulano, beltrano, ciclano e os lanos da vida. Eu entendo que o Senhor quem me parou, o Senhor disse não, o Senhor me exortou, me repreendeu. Eu sei que em tudo isso tinha um plano de castigo, de repreensão. Eu não vou me insurgir contra ti. Quando a sua tristeza parte para a revolta, para a nulidade, para a letargia, tipo, não faço, rebelião. Paradão, tipo, vou ver como é que tá, para ver como é que fica. A partir de agora eu não faço mais nada por este casamento. A partir de agora eu não faço mais nada, eu já estou no meu limite, eu já fiz tudo. A partir de agora eu vou só ficar olhando, vou ficar só olhando. Porque se eu me envolver, vai que Deus quer me corrigir de novo. Não é assim que o crente fala. Não, porque se eu me envolvo só dá problema. Sei, o diabo fez sua cabeça direitinho? Não. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Volta comigo em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 11.
1 Crônicas 13:11. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá. Por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Ficou muito triste. Ficou revoltado? Ficou em rebelião? Não! Por que ele não ficou? Porque ele não tinha isso dentro de si. Não tinha. E aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? O não de Deus provocou em Caim queda de semblante, tristeza, abatimento e revolta. O não de Deus para Davi entristeceu ele e provocou nele um temor ainda maior. Quando Deus diz não para mim, eu fico melhor do que antes. Quando Deus diz não para você, você fica melhor do que antes, porque você é filho dele. Agora, se você opta por rebelião, por angústia, por aborrecimento, por crises existenciais, por crises espirituais, você precisa analisar a sua conversão e o seu esfriamento espiritual. Quando eu sofro, eu me aproximo dele. Quando você sofre, você se aproxima dele, porque é o único lugar que eu tenho para ir. É o único lugar que você tem para ir. Quem? Culpados? Todos nós somos. Todos nós somos. Dignos? Nenhum de nós somos. Mas o que acontece é que Satanás fica colocando minhoca na sua cabeça. Dizendo: como pode ter acontecido isso comigo? Porque eu não fiz por onde? Por quê? Porque eu não sou digna de nada. O céu foi um grande favor que Deus me fez. E depois do céu eu não quero mais nada e você não quer mais nada. E tudo que der certo na minha vida e na sua vida, a honra é dele. E tudo que der errado, o meu amor, o seu amor é para ele. Eu já tenho o céu. Você já tem o céu. Mas nós achamos que podemos exigir. Porque eu vou à igreja, porque eu sou salvo, porque eu oro, então eu sou... Porque o quê? Eu estou escutando direito o que a sua alma diz ao se portar diante da soberania dele. Quem de nós somos dignos de alguma coisa? Nenhum de nós fomos salvos pela graça e pela misericórdia dele. Eu não vou exigir nada na minha vida. E quando eu for humilhado, eu ainda agradeço por ele estar me corrigindo. Davi cresceu o seu temor por Deus. Quando Deus repreende um filho, ele fica melhor do que antes. Quando Deus coloca um filho, como ele diz em Oséias: eu te atraí, te levei para o deserto, falei ao seu coração, te dei ali as suas canções para te tornar melhor do que antes. Você recebeu um não de Deus, uma repreensão, uma exortação, ficou pior? É porque você estava mal. Então Deus te mostrou o que tinha dentro de você. E agora? Vai embarcar no barco furado de Caim, com revolta, com indignação? Ou vai ter temor por Deus e falar: Senhor, muito obrigado, o Senhor me repreendeu, me exortou, me ensinou, essa tristeza é segundo o Senhor e tem para mim um peso de glória. Eu me glorio em poder sofrer ao ser repreendido pelo Senhor, ao aprender como ser autêntico, verdadeiro cristão. E o orgulho onde fica? No inferno, que é o lugar dele. Deus se afasta do orgulhoso. A Bíblia diz assim, versículo 13: por isso Davi não trouxe a arca a si, e a cidade de Davi fez levar a casa de Obed-edom, o giteu. Capítulo 15, passa-se um tempo, um grande tempo. Davi faz algumas guerras, algumas situações, ele diz: agora tem que dar certo. Davi desistiu de trazer a arca? Nós não estamos falando de Caim, que prefere o que sente. Nós estamos falando de Davi, que opta em fazer o que é certo, em fazer de novo. Quantas vezes você já fez? Você já imaginou se Deus olhasse para você
e dissesse assim: eu estou tentando há 1 mês, 2 meses, 3, 5 anos, 10 anos a converter você, santificar você, nenhuma tentativa deu certo, eu vou te abandonar. Você já imaginou se Deus fizesse? Ou então Deus falasse assim: eu estou tentando fazer você uma pessoa limpa de coração, uma pessoa não tão amargurada, já faz muito tempo, já te levei aos montes, aos vales, já te dei palavra que só faltava colocar o seu nome para fulano, e o teu sobrenome, e sua identidade, e tudo. Eu vou desistir de você. Deus faz isso? Por quê? E por que você ousa em fazer? Desistir. Porque Davi fez de novo? Porque ele era capaz. Somente os bons fazem de novo. Somente os fortes fazem de novo. Os fracos desistem. Não vou reformar não, eu compro outro, faço em 10 pagamentos. É assim que nós temos agido. Descartamos pessoas, descartamos conquistas, descartamos oportunidades. É isso que nós temos feito. Você é alguém que reforma ou compra outro, novo? Está gordo agora, né? Se fosse no começo da conversão, reformava, não é verdade? Não posso perder amizade com esse irmão, porque esse irmão é importante para mim, não importa os erros dele. Hein? Se não tivesse um salário, se não tivesse condição, não posso largar do meu cônjuge, porque eu preciso. Consertava-se casamentos. Hoje se troca. Por quê? Porque nos tornamos frívolos. Nos tornamos vulgar, nos tornamos pessoas sem decência. Fica mais bonito você falar sem decência do que indecente. Você viu que legal? Você fala o que você quer sem ofender. Ficamos sem a decência de continuarmos, de prevalecermos, de termos caráter o suficiente para investirmos. É isso que nos tornamos. Tendo um Deus maravilhoso de oportunidades que tem insistido conosco diariamente. Eu sou testemunha disso e você também. E nós simplesmente descartamos tudo. E aí, quando formos relacionar com Deus, também não vamos aceitar as maneiras de Deus. Porque Deus também repete. Se você não aprende um princípio, Ele vai repetir. Ele vai repetir. Muda de igreja, Ele vai repetir. Muda de marido, Ele vai repetir. Pastor, eu casei com um pior. É verdade. Vai repetir. Você não aprendeu a lição no outro, vai aprender nesse? E assim, vai repetindo. Se você é filho dele, ele vai te dar vai ter esse trabalho com você. Agora, se você não é, ele deixa o barco correr da tua vida, meu irmão, e dali e solta. E se você, quanto mais ficar longe dele, melhor para ele. Agora, se você é filho, não tem. Você vai ter que aprender o princípio que ele quer ensinar e ponto. Davi, com o não de Deus, temeu mais ainda no capítulo 15. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Primeiro ele prepara a arca e arma uma tenda. Ele tem a preparação dele. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Gente, nós erramos. Você tem tanta dificuldade assim de reconhecer que você errou? Ele disse: nós erramos. Quem não erra? Pastora, Davi conhecia a Bíblia, ele era um líder, um rei. Como é que ele consegue cometer tal erro? Agora você vai querer ser juiz de Davi? Só existe um juiz. Você não me julga, eu não te julgo. E todos nós, de cabeça baixinha diante dele, porque ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o absoluto. E assim nós vamos, tá bom? Ele diz: nós erramos. Não pode carregar a arca em carros. Os filisteus carregaram, mas exceção não é regra. Diga para o seu irmão: exceção não é regra. Tem crente que quer fazer das exceções de Deus regras. Exceção não é regra. Os filisteus nada tinham a ver com o Senhor. Foi permitido que carregasse a arca no carro novo, com vacas sem jugo. Nunca havia experimentado a arrancada dos bezerros. Ele disse: gente, só os levitas. Aí ele diz assim: porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para os servirem eternamente. Versículo 12. E disse aos sacerdotes que havia chamado:
Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não levastes na primeira vez. O Senhor nosso Deus fez rotura em nós, porque não... Aí, era isso que Caim tinha que entender. Ele não fez conforme Deus queria. Caim, se você fizer bem, vai dar certo. Nós não buscamos segundo a ordenança, nós fizemos coisa errada. Custa. Eu estou sofrendo, Deus deu uma parada, eu tive uma tristeza, Deus quis me parar, porque eu não estava fazendo segundo o que Deus queria. Eu estava servindo a Deus mecanicamente. Ele quis que eu parasse, pensasse, analisasse, olhasse. Esse problema aconteceu para que eu enxergasse o que é que tem dentro de mim. Custa nós enxergarmos que nós erramos? Não custa, irmãos. Não custa. Quais são as pessoas que têm dificuldade para errar? Para reconhecer o erro. Para errar não, para reconhecer o erro. Pessoas que não são do recomeço. Pessoas que entendem que pode recomeçar, que pode fazer de novo. Não tem problema, eu errei, vou fazer de novo. Vou consertar, dessa vez vou fazer melhor. Vou fazer do jeito certo, do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus se agrada. E vou fazer de novo. Custa? Não custa. Custa sim, pastora, meu orgulho. Seu orgulho já devia estar no inferno há muito tempo. Porque se ele não estiver no inferno, ele vai te levar para lá. A Bíblia diz assim: não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes, os levitas, para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus, e pelas varas que nela havia, como Moisés tinha, conforme a... Pronto. O que é que Deus quer de mim em minhas tristezas? Me ensinar como fazer as coisas da maneira que está escrito. O que é que Deus quer de você com as tristezas que Ele proporciona? Ensinar você as coisas como estão escritas. Aí vem o diabo para ensinar a ficar revoltado, indignado, vitimizado, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu dei chance, porque eu avisei, porque eu falei. Tudo o diabo que fermenta a sua cabeça. O Espírito Santo fica assim, 70 vezes 7. O Espírito Santo fica assim, ó a graça, ó o que Deus já fez por você. Olha o que o diabo está traçando. Você está dando ouvindo o que você sente. Não vá pelo caminho de Caim. Olha o que a tristeza de Davi provocou nele. Fez ele mais quebrantado, fez ele mais íntimo de Deus, fez ele mais responsável. Melhor do que ele era. Olha o que a tristeza fez em Caim. Pior. O que eu quero para mim? O caminho de Caim ou o caminho de Davi? Em que caminho eu estou percorrendo? Qual é o caminho que você está percorrendo? Suas aflições, suas dores, os nãos, as dificuldades, tem te tornado uma pessoa dura, uma pessoa fria, uma pessoa calculista, uma pessoa que não ora mais, não quebranta mais, não fala mais com Deus, não se derrama diante do Senhor. Sabe o que é, pastora? Eu já fiz uma agenda sobre a minha vida espiritual. Aí ela faz aquela agenda, aquela pessoa... Deus, é isso aqui que o senhor tem que aceitar. Caim. Porque você não está bem? Porque você está decepcionado? Porque você está frustrado? Com quem? Contra Deus. Tudo é contra Ele. Tudo é contra Ele. Não é contra aquela pessoa, é contra Ele. Por quê? Porque quer façamos o que quer que façamos, façamos em nome do Senhor. Você faz é para o Senhor, sua submissão é para Ele, sua humildade é para Ele, seu quebrantamento é para Ele, seu arrependimento é para Ele, porque é diante dEle que você vai estar no dia do juízo final. Ou é diante de mim? Ou é diante do seu cônjuge? Ou é diante de quem? É diante dEle. Então você tem que prestar contas a Ele, agora, nesse momento. Pessoas tristes, decepcionadas, frustradas, porque achou que ia entrar um parque de Oz.
e entrou no parque do Oscar, do Osmar, mas não de Oz. O seu paraíso não é aqui. O dia que você vai ficar plenamente idealizado, quando você se livrar desse corpo, primeiro ponto, receber um corpo restaurado, estiver diante de seu Senhor, enquanto você estiver aqui, vai ceder sim, vai chorar sim, vai se humilhar sim, vai perdoar 70 vezes 7, vai ser submissa à vontade de Deus, vai aprender. Não quer? Fala assim para o teu irmão, o céu já está cheio. O céu já está cheio. O céu não precisa de mim. Sinceramente, o céu não precisa de mim. O céu não precisa de mim. Eu preciso do céu. Muito. Você precisa do céu. Nós precisamos do céu. Jesus diz assim, porfiar por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Por que largo? Faz o que quer, do jeito que quer, vive do jeito que quer, faz do jeito que quer. Eu queria que você, para nós terminarmos, pensasse agora, qual é o sacrifício que você está fazendo ultimamente? Qual é o sacrifício que você tem feito para acertar, fazer certo e fazer direito? O seu culto tem sido como o de Caim, apenas uma oferta, não te custa nada. Qual é o sacrifício que você tem feito? Você entende que é você que precisa de Deus? E que nós não somos merecedores de nada e dignos de nada? Caim ficou ofendidíssimo. Falou, peraí, não aceitou meu culto, minha oferta? Eu fiz o melhor, mas não era o que Deus queria. Os dois se entristeceram. Os dois receberam um não de Deus. De Davi foi pior ainda, que morre Uzá. Qual conseguiu fazer o melhor? Aquele que foi humilde o suficiente e aproveitou a chance que Deus deu. Seja humilde, faz de novo. Você tem que se revelar um crente que reestrutura, que reedifica, que começa de novo. Para de fazer com que as coisas se tornem descartáveis na sua vida. Gente descartável é que faz com que as coisas sejam descartáveis. Casamento descartável, amigo descartável, dom descartável, igreja descartável, filho descartável, tudo é descartável. Nós precisamos entender e compreender que Deus nos confia coisas únicas e somos mordomos e responsáveis das coisas que nos são atribuídas. E temos que fazer direito, porque é diante dele que nós temos que nos reportar um dia. Os fracos são descartáveis e descartam. Você, não. Não descartamos. Nós investimos. Nós nos levantamos. Nós reestruturamos, nós recomeçamos. Você pode dizer glória a Deus? Feche os seus olhos. Eu quero que você medite neste momento em duas situações. Na tristeza, você se comporta como Caim ou como Davi? Nas aflições da sua vida, nas dificuldades da sua vida, você fica revoltado com aquelas frases prontas do inferno, dizendo, mas eu sou crente, mas eu sou dizimista, mas eu tenho dom, mas é isso que você faz? Hein? Você foi reprovado quando Deus disse não para você? Quando Deus disse não para você, você foi reprovado? Eu quero te dar a oportunidade de arrependimento diante do altar do Senhor, mediante esta palavra. Eu quero que neste momento você peça perdão ao Senhor, dizendo, Senhor, eu não entendi. Me perdoa.
Me perdoa por ter contemplado os sentimentos do meu coração. Me perdoa porque ainda esses sentimentos ainda me assombram e ainda eles estão dentro de mim. Nesta noite, confessa ao Senhor se a sua tristeza, a sua ferida se tornou revolta, se tornou indignação, se tornou amargura. Amargura contamina, diz a Escritura que a amargura contamina. Fala, Senhor, me perdoa, eu não quero ir pelo caminho de Caim, como em Judas está escrito. Muitos entraram pelo caminho de Caim, pelo caminho de amargura, são nuvens sem água, que são levadas pelos ventos das emoções. Senhor, eu serei capaz de reconstruir. Eu serei capaz de começar de novo. Este é um apelo do Senhor para o seu coração. Feche os seus olhos. Diga, Senhor, eu nada tenho a ver com Caim. Eu sou filho do Senhor. Eu tenho a ver com a escola de Abel. Eu tenho a ver com a escola de Davi, Deus, que com os seus nãos e a tristeza se tornar alguém melhor, mais responsável, mais cauteloso, mais diligente. Os meus erros me faz mais pericioso e não revoltado. Os meus erros me fazem melhor, Senhor. Eu ganho perícia, eu ganho discernimento. Quando você permite que os sentimentos te vençam, eles vão continuar te vencendo aqui ou acolá. Diga ao Senhor, Senhor, eu sou da escola de Davi. Os meus erros me tornam mais responsáveis. Os meus erros me fazem ter mais temor. Oh Deus, eu me torno melhor, mais cuidadoso, mais responsável. Eu quero que você diga ao Senhor o que não é descartável para envergonhar as trevas deste momento. Aquilo que o diabo disse para você que era descartável, que você simplesmente podia mudar de pessoa, mudar de lugar. Diz agora diante de Deus, diga, Senhor, meu casamento não é descartável, minha igreja não é descartável, esse meu amigo não é descartável, meu trabalho não é descartável, Senhor. Meus sonhos não são descartáveis, eu não troco de sonho como alguém troca de roupa, não, Senhor. Diga ao Senhor, Senhor, não há nada descartável em mim senão o pecado, senão a fraqueza, senão a amargura que é descartável nesta noite que eu estou me livrando dela. As minhas feridas são descartáveis porque eu estou me livrando delas agora. Diga ao Senhor, Senhor, eu renovo a minha aliança com o Senhor, independente do que eu penso, do que eu vejo, do que eu sei. Você não pode mais continuar a olhar para o ser humano. Caim achou que Abel era culpado dele ser rejeitado. Ninguém é culpado do que aconteceu com você. Ninguém é culpado do que acontece com você. Deus está querendo ensinar você. Você é filho dele. Por favor, não faça isso. Não se venda a amargura, querendo encontrar um culpado. Não queira sair da sua situação como inocente. Nenhum desistente consegue o selo de inocente. Nenhum. Porque Deus odeia quem desiste. A Bíblia diz que Deus não se agrada de quem desiste, de quem retrocede, mas ama quem persevera, porque a perseverança conserva a alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra o teu coração agora. Peça perdão ao Senhor, diga, me perdoa, eu vou voltar. Não a ser como eu era, mas melhor do que antes. Melhor do que antes. Eu vou fazer de novo, Deus. Eu renovo minha aliança. Que eu não vou ser como eu era, eu vou ser melhor. Eu não vou fazer as coisas do jeito de antes, mas eu vou fazer melhor, Senhor. Porque eu entendi que o Senhor me parou para me fazer aprender, para me ensinar. Porque o Senhor viu que eu sou capaz de fazer melhor do que eu tenho feito. Oh Deus, muito obrigada pelas oportunidades dos nãos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada pelas portas fechadas que nós temos encontrado.
Muito obrigada, Deus, por todas as tristezas que temos vivenciado, que vem do Senhor, que para nós tem um peso de glória. E hoje nós podemos entender que essas tristezas é para moldar o nosso caráter, é para moldar a nossa vida, Senhor. Muito obrigada pelas dores dos quais nós tivemos. Muito obrigado, meu Senhor, pelos desertos que enfrentamos. Muito obrigado pelos nãos. Muito obrigada pelos castigos, exortações, repreensões. Muito obrigada pela humilhação. Muito obrigado, meu Deus. Verdadeiramente, o Senhor tem feito um bom trabalho. Obrigado pela salvação. O Senhor nos salvou da amargura, de nos tornarmos pessoas ressentidas, amargas, e nos fez pessoas mais tementes, mais responsáveis, mais santas, mais humildes, mais obedientes. Eu quero que você se coloque de pé. Coloque a sua mão no seu coração. Às vezes é necessário que uma tristeza nos acometa. Às vezes é necessário que nos sintamos fracassados em nossos projetos. Caim sentiu fracassado no seu projeto. Davi sentiu-se fracassado no seu projeto. Só que Davi entendeu que Deus estava parando ele para que ele recomeçasse do jeito certo. Caim não entendeu isso. Se Deus te deu um breque, uma parada em seus projetos, é para o seu bem. Ele está dizendo: eu te amo. E do jeito que você estava caminhando para a destruição. O Senhor está dizendo para você: não é um final, é só uma vírgula. Só uma parada para você respirar. É só uma parada para você ganhar novas forças, reaver seus conceitos, seus princípios, seus valores, sua atitude. Não desista, diz o Senhor. Eu não te dei esse exemplo, eu nunca desisti de você. Se você tem os seus sonhos, teve os seus sonhos arranhados, se você teve os seus sonhos maculados, aqui está aquele que quer renovar a sua fé, renovar o seu ânimo e a sua alegria, para você retomar os seus sonhos como fez com Davi e fazer dos seus projetos obra de realização. Você realizará o que sonhou no princípio. Deus, 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 somente Deus, somente Deus. Ele tem nos ensinado a fazer melhor quando nos diz para fazer de novo. Eu não quero a tristeza de Caim, e eu não quero que ela exista sobre você. Diga assim comigo: meu Deus, quando me entristeceres, eu saberei que é para a glória. O meu coração não será dominado pelo que eu sinto. A minha tristeza redundará em projeto, em melhoria, em perfeição. É isso que vai ser, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço perdão por todos os erros que cometi, dominado pela tristeza. E eu renuncio toda tristeza, toda amargura, toda revolta, toda frustração. E eu vou fazer de novo, Senhor. Eu renovo a minha aliança contigo. E eu vou fazer melhor do que antes. Em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão direita para o alto. Que o poder desta palavra não apenas venha te convencer, mas te fortalecer o suficiente para que o Senhor te encoraje à altura dos teus projetos.
Pequenos projetos precisam de pequenos homens. Grandes projetos precisam de grandes homens. E você é um grande homem, uma grande mulher e um grande jovem. E Deus te chama para ir de encontro aos seus projetos. Com o coração limpo, com o temor apurado, fazendo melhor do que nunca. Em nome de Jesus.